Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a Amanda Balbino, ela que é uma das componentes do movimento de mulheres Olga Benário. Hoje nós temos uma discussão muito grande na sociedade sobre o papel da mulher, como ela se posiciona nesse sentido, e isso daí tem sido, de certa maneira, um dos pontos mais tocados no momento político brasileiro. A gente discute hoje, até com dados da ONU, que há uma mudança, inclusive, comportamental da mulher brasileira, em que ela, por exemplo, numa década de 60 tinha 6 filhos, né, em média, e hoje tem 1,7 no Brasil. Mudança na economia, mudança no mercado de trabalho, mudança na perspectiva de família, qual família ela vai fazer. Quem é a mulher brasileira atual? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, a mulher brasileira atual, eu acredito que seja aquela mulher que ela está mais consciente de si, enquanto mulher, né, enquanto gênero, e também ela está mais instruída, né? O índice hoje de mulheres alfabetizadas, né, inclusive com ensino médio e ensino superior, é uma porcentagem elevada, né? Dentre os dois gêneros, tanto feminino quanto masculino, a maioria das que conseguem concluir ensino superior, inclusive, são mulheres. Então, hoje, a instrução técnica, né, educacional, ela é maior, tendo em vista que não só a gente é mais da metade da população, mas também somos as mais escolarizadas. Então, a gente acaba percebendo que, por exemplo, quando você vai medir, por exemplo, fazer o índice, o censo, né? Quando o IBGE vai na Casa das Mulheres para fazer o índice de sociabilidade econômica, financeira e instrução. A gente percebe que, por exemplo, hoje as mulheres que menos têm filhos são as mulheres mais educacionadas, por exemplo. Sim. Porque hoje a gente tem um cenário em que a mulher ela precisa pensar mais no trabalho, em como ela vai se inserir dentro do mercado de trabalho, e depois ela projeta a família. Então, a gente tem uma dinâmica hoje diferente daquela dinâmica, por exemplo, da década de 60, que as mulheres elas eram mais, não vou dizer assim caseiras, né, mas elas eram educadas ao lar, né, a cuidar do lar e da família. Então, poucas se inseriam no mercado de trabalho ou tinham, por exemplo, como visão o mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem uma maior qualificação das mulheres e a gente também tem uma maior inserção, mesmo a gente sabendo que quando a gente pega 2 cargos iguais dentro de uma empresa, por exemplo, multinacional, elas recebem ainda menos, mesmo com o maior grau de instrução. Mas eu acredito que, por exemplo, essa questão do pensamento da família, da formação familiar, hoje ela é mais tardia para as mulheres que se qualificam, né? Quando se fala nisso, a gente começa pela parte do trabalho. Você citou um dado que é um dado, inclusive, mundial. Um dado que é confirmado quando se traz para o Brasil, mas que nessas eleições, nesse momento político, não foram poucas as vezes em que você via argumentos como o seguinte: se mulher está ganhando menos que o homem, prove, me conte um caso, ninguém nunca viu, ninguém nunca contou, é mito, o que se ganha é pela competência... Pela meritocracia. Pelo mérito. Esse dado é confirmado socialmente? Vocês, como movimento, conseguem mostrar isso? Enquanto movimento, não, mas existem pesquisas. Tanto o Censo quanto o IBGE, quanto pesquisas mesmo financiadas pelo IPEA, né, esses órgãos que são órgãos confiáveis dentro do ponto de vista de metodologia, de aplicabilidade, eles conseguem comprovar hoje a diferença socioeconômica de homens e mulheres que ocupam as mesmas funções, por exemplo, em empregos, tanto no setor público não, porque hoje a gente tem um panorama de carga e carreiras, então dentro do setor público isso está um pouco mais estável, mas dentro do setor privado a gente tem um grande debate, por exemplo, não tem como a gente regulamentar, como, por exemplo, o contratante vai estabelecer uma igualdade de salários entre homens e mulheres. Tanto é que essa questão, por exemplo, do Estado, né, teve uma pergunta, inclusive para um dos presidenciáveis, como ele faria isso. Ele até disse, eu não tenho como obrigar, né, os senhores donos de empresa a pagarem o mesmo valor, como se não reconhecesse que quando você pensa, por exemplo, na igualdade de salários, tendo em vista a igualdade do mesmo trabalho, das mesmas competências, você está aumentando a qualidade de vida, não só da mulher, mas também da família, porque se a gente for pegar,
também dados do próprio IBGE, a maioria das mulheres que hoje coordenam as famílias são compostas por mulheres solteiras, por mulheres que moram com as suas mães, com as suas avós, que administram o próprio lar familiar. Tanto é que hoje... Lares de desajustados? Seriam os lares desajustados, né? Que o Bendito disse que seriam os lares desajustados. São mais da metade das famílias brasileiras hoje. Essa é a realidade, né? Uma realidade, assim, complicada, porque a mulher acaba ela acaba sofrendo uma tripla carga de jornada, né? Porque a gente fala da dupla, mas eu digo que é tripla, porque ela precisa primeiro prover o alimento, né, o trabalho, para poder sustentar aquela criança. E aí a responsabilidade enquanto educador, né, enquanto provedor da educação do filho, sempre sobrecaiu historicamente, socialmente, para as mulheres. E aí depois ela precisa também se preocupar, porque ela está no trabalho, mas ela precisa se qualificar para continuar naquele trabalho. Então ela acaba tendo uma tripla jornada de trabalho que é extremamente exaustiva e pesada, né? Você acha que esses valores, exemplo, da mulher voltando do trabalho e chegando em casa e as tarefas domésticas e a educação para os filhos ainda continuam muito fortes, tem diminuído? Como isso, o homem tem se conscientizado sobre, tipo, condições iguais, deveres iguais, nesse sentido? Eu acredito que hoje, tendo como ponto de vista as décadas, né, pelas quais a gente passou, eu acredito que hoje os homens estão mais conscientes do seu papel, né, enquanto pai, enquanto companheiros, né, o papel de companheiro e não só como marido, né. Porque historicamente a gente sabe que quando a gente vai, por exemplo, o movimento de mulheres, a gente debate com as nossas companheiras essa questão do papel da mulher e do trabalho, né? Da sociedade, como ela divide o papel da mulher e o seu trabalho. E aí é colocado no peso da mulher que ela tem que educar e ela tem que cuidar da casa. Isso é histórico e que as nossas mães e as nossas avós cobram isso da gente. Se você chegar, por exemplo, aos 25 anos como eu e você não souber lavar um prato, meu Deus do céu, né? Você vai morrer solteira e vai morrer ouvindo coisas dentro de casa, mas eu acredito assim, tanto as mulheres hoje, elas estão mais conscientes de que o trabalho da casa é um trabalho que não é produtivo, porque ele não traz nenhum valor além da limpeza, que o Estado, inclusive, poderia contribuir muito mais com a vida das mulheres e dos homens, no caso da família, tendo, por exemplo, creches, locais em que as pessoas possam se alimentar, né, locais públicos com preços acessíveis. Isso, obviamente, traria uma qualidade de vida para a população como um todo, mas traria um impacto maior dentro da vida da mulher, porque você diminui a sobrecarga dela. Que queira, quer não, a gente for chegar em casa e for debater com os nossos familiares, o que a gente mais escuta é o quê? As mulheres na cozinha, fazendo comida e falando sobre os filhos, e os homens na sala debatendo sobre política e sobre trabalho. Infelizmente, a gente ainda vê essa realidade, mas a gente consegue notar, assim, avanços. No sentido também de ganhos no mercado de trabalho, para mim como jornalista, acho que um ponto fica sendo muitas vezes omitido. Porque imagine, se temos uma pesquisa que mostra, porque é palpável, que os salários na mesma função, a mulher ganha apenas 75% do homem. Mas a dificuldade de ascensão profissional, a velocidade com que a mulher ascende na empresa, na sua carreira, não é menor? Então, se a gente for pensar carreiras específicas, por exemplo, de comunicação, a maioria das mulheres, isso é uma coisa que a gente debate muito dentro do movimento, que a maioria das mulheres, elas são projetadas para não se expor. É muito difícil, por exemplo, para uma mulher assumir um cargo em que ela é a propulsora da comunicação, por exemplo. Se você for para uma manifestação de movimentos sociais, a maioria das mulheres que falam são mulheres que fazem parte de coordenações de movimentos, que já são organizadas há muito tempo e que foram, dentro do processo de politização, educadas a se colocarem, a serem provedoras da fala enquanto gênero, né, enquanto representatividade. E isso acontece não só, por exemplo, dentro do movimento, mas isso acontece socialmente. Muitas mulheres são domesticadas desde o seu nascimento. Primeiro, através do recorte de gênero, como é que ela vai se colocar perante a sociedade, né? Rosa é da menina e o azul é do menino, então, se você for sentar, você tem que fechar as pernas, você não pode sentar porque você é criança de forma livre, senão você já vai ser sexualizada desde criança. Então, você acaba pegando um processo de criação
em que a mulher ela vai sendo colocada dentro de uma visão subalterna. Então é muito mais fácil para ela, enquanto mulher, ficar naquela condição do que, por exemplo, atingir um estado de ascensão. Quando uma mulher ela consegue atingir esse estado, por exemplo, de ser líder de uma grande corporação, ou ser, por exemplo, presidente de algum conselho ou de alguma empresa, a primeira coisa que é colocada em xeque é: ela tem competência o suficiente para estar naquele cargo? Ela vai, por exemplo, esquecer que tem um horário de buscar o filho para poder a reunião Ela tem que provar prolongar? mais que o homem? Tem, muito. Porque a questão da maternidade, ela é sempre vista com maus olhos, pelo menos dentro do ramo do trabalho. Porque, por exemplo, se for para o setor de RH, por exemplo, o setor de RH contrata menos mulheres do que homens. Por quê? Porque para demitir, entre aspas, seria mais fácil um homem demitir do que uma mulher. Porque ela é muito materna, ela é muito compreensiva, então ela vai deixar com que os prazos vão se atrasando, ela vai aceitar qualquer desculpa, entendeu? A questão da socialização e da maternidade como um fator não produtivo, Mas assim, entendeu? não passa, de certa maneira, também por uma conscientização dessa empresa como parte da sociedade? Sim, sim. Porque me dá a impressão... É um espelho, na verdade. Não, porque me dá a impressão, me permita dizer o seguinte: eu tenho uma empresa e eu tenho homens e mulheres a contratar, e aí eu contrato homens porque homens não engravidam, porque homens não cuidam dos seus pais e suas mães, porque homens não deu problema na escola, na creche, não é? Aí tem que ir lá. Tá. Mas não é papel da empresa, principalmente num momento como hoje, a gente não joga muito na conta do Estado esse papel de tipo, ó, quem tem que resolver é o Estado. As empresas não são parte da sociedade, dizendo assim, não, eu tenho que contratar nesse espectro, eu tenho que respeitar todas as diferenças, Sim. porque eu também tenho que identificar, porque eu, com muito na produção do discurso, tipo, pô, eu tive mãe, eu tenho esposa, eu vou ter filho ou filha, todas serão envolvidas, ou eu vou retirar elas e, tipo, essas sim serão privilegiadas. Não falta uma consciência da empresa em si de dizer assim, olha, a mulher cumpre, eu tenho que incentivar os homens a cumprirem também as funções, todas essas que citei, mas a mulher cumpre um papel, sim, muito importante para a sociedade. É porque, assim, quando a gente fala da questão do Estado, é porque a gente pensa num processo educacional. Infelizmente ou felizmente, é através do Estado que a gente consegue políticas de inserção. Sim. Por exemplo, vou citar um exemplo muito discrepante, mas vamos lá. Por exemplo, o ProUni e o FIES foram políticas de educação, né, voltadas da área de educação, para a inserção de jovens que não tinham condições de vulnerabilidade econômica para poderem entrarem nas universidades. Com isso, você tinha o quê? Um abatimento do imposto dessas universidades para poder com que esses estudantes adentrassem. Quando a gente fala da figura do Estado frente a esse processo educacional, é porque as empresas elas são um reflexo da própria sociedade. Se a gente não consegue ter uma política que abraça um processo de reconfiguração educacional da parte do gênero, porque não é só a educação de gênero, a gente está falando também de um processo cultural. Em um processo cultural a gente não consegue mudar, por exemplo, com uma política. Eu vou fazer um decreto, que esse decreto prevê que as pessoas não sejam mais, por exemplo, machistas, misóginas. Você não vai conseguir com o decreto. Você só vai conseguir através de políticas educacionais que consigam fazer com que as pessoas mudem esses posicionamentos. Mas eu acredito, por exemplo, que políticas que sejam voltadas para o setor privado, visando, por exemplo, cota de mulheres dentro das empresas e avaliando como essas empresas lidam com essas mulheres, a gente consegue ter, de forma obviamente forçada, um processo acelerado de educação de gênero. Porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela prevê, que é algo que não acontece hoje, a reeducação dos agressores das vítimas. Aqui no estado a gente não tem esse processo de reeducação, que o cara ele é apenado, ele faz, né, ele cumpre a pena, mas ele não é reeducado dentro de uma perspectiva de gênero. Ou seja, para que ele perceba que o debate de gênero não é só por causa do feminino, mas é também do masculino. Porque quando a gente fala, por exemplo, que a mulher é oprimida, muitas vezes a gente esquece que o homem é colocado como agressor, mas ele também sofre. Porque quando a gente fala assim, a mulher ela é educada socialmente a ficar dentro de casa, a ser domesticada. Isso acarreta um outro fator para o gênero masculino.
você joga o peso da manutenção de um lar para cima dos homens. Um peso histórico e social para cima deles. Você configura, tipo, o fator homem. E isso, lá na frente, acarreta outros fatores, como, por exemplo, depressão, quando um homem não consegue arrumar emprego, principalmente agora no cenário de crise, que muitas pessoas vão ser desempregadas, já estão desempregadas. Então, é muito complexo, é um cenário bem complexo. Eu estou aqui com a Amanda Balbino, ela que faz parte da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Doar sangue. Utiliza mais tecnologia. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Amanda Balbino, ela que é uma das coordenadoras do movimento de mulheres Olga Benário. Amanda, ficou comum ouvir nos últimos anos a palavra empoderamento. É uma palavra justa? É uma palavra necessária, o empoderamento para as mulheres? Olha, eu costumo dizer que a palavra empoderamento ela também é bem complexa, porque hoje a palavra empoderamento ela está sendo muito banalizada, principalmente pelas empresas de cosmética. Hoje, quando você fala, por exemplo, em empoderamento, as pessoas pensam o quê? Em mulheres livres, em mulheres que esteticamente se reconhecem, que tem essa visão, por exemplo, da liberdade. Mas eu diria que, na verdade, em vez da palavra empoderamento, a gente deveria falar na palavra emancipação. Acho que a palavra emancipação é melhor. Porque o empoderamento dá uma visão de que você se empoderou do seu próprio gênero e da sua própria estética. Mas isso não significa que você quebrou barreiras sociais consigo mesmo, né? Então, eu acho que a palavra emancipada, é melhor. Porque você consegue ver hoje mulheres que tocam um debate, porque, para mim, o empoderamento é uma palavra complexa. Vem da questão do movimento negro. A palavra empoderamento veio do movimento negro. Veio junto com aquela demanda estética, por exemplo, pela libertação dos cachos, né? Se você for pegar e ver campanhas hoje para cabelos cacheados, a maioria das palavras é se empodere, né? Pensando na questão estética. E aí a gente, uma vez, dentro do Movimento Mulheres, a gente fez um debate sobre a questão do empoderamento feminino. E aí a gente chegou à conclusão que era mais para fora, era mais estético, era mais pro estereótipo
do que para a questão, por exemplo, da vida pessoal da mulher. Tem muitas mulheres que hoje se dizem empoderadas ou se veem enquanto empoderadas dentro de uma perspectiva, por exemplo, de consumo, dentro de uma perspectiva de trabalho, por exemplo, que alcançou, por exemplo, o que estava projetado para ela. Do que a mulher deve se emancipar? Deve se emancipar de alguns paradigmas, por exemplo, que acabam nos bloqueando em alguns momentos da vida. Um exemplo. Um paradigma desse é a maternidade. A maternidade é um paradigma que é colocado para a mulher a nível, assim, desde quando a gente nasce, né? Primeiro presente que a mulher ganha é um bebê, para poder cuidar. Então, por exemplo, se você crescer e você dizer assim, mas eu não quero, por exemplo, ser mãe, não quero ter no meu projeto de vida a maternidade. Dentro do seio familiar você vai ser altamente julgada. E dentro do seio social pode ser que nem tanto. Mas a maternidade... Depende muito da classe social, né? É, mas a maternidade ela é muito vista, por exemplo, pelo sexo feminino, entendeu? A questão, por exemplo, questões simples do dia a dia, que são questões práticas desse recorte de gênero mesmo. De como você se coloca em público, de como você lida com as situações, porque os gêneros vão determinar essa emancipação. E essa emancipação ela não se dá do dia para a noite. Ela se dá dentro de um processo, tanto de reconhecimento social, como de reconhecimento político mesmo. Porque você se considerar emancipada e se considerar uma mulher, por exemplo, empoderada, é um posicionamento político. E é um posicionamento político que lhe bota num pé, por exemplo, de ser questionada. É uma lei da física. Toda ação gera uma reação. Podemos considerar, eu acho que faremos alguma justiça, que nos últimos 30 anos, estou contando da Constituição Federal para evitar uma questão mais política de governo. Desde a Constituição Federal, para fazer justiça em termos de documentos, há uma crescente de avanços cidadãos, né, dos mais variados. Sim. Então, nos últimos 30 anos, caminhamos para ações afirmativas Sim. em diversos campos. E avançamos em diversos campos. Com certeza. Os dados estão aí. Pelo menos em comparação a 88. Uhum. Pela lei da física, passamos hoje, em 2018, 30 anos depois, por um processo de reação a essas ações afirmativas da mulher, do negro, do pobre, nesse momento? Eu acredito que sim. E acredito que não também. Tá. Por quê? Acredito que sim, porque a gente passou por um processo de avanço político, de políticas públicas que deram maior acessibilidade, que deram maiores condições para que tanto mulheres, quanto negros, quanto jovens periféricos pudessem ingressar em N locais, né, do setor social. Certo. Só que hoje, por exemplo, a gente passa também por um processo de retrocesso. Quando a gente pensa, por exemplo, que na década de 60 era muito complicado você projetar uma mulher dentro do cenário do trabalho, né, do setor privado, tendo essa mulher mais hoje como uma figura mais corporativa do que tanto familiar, por exemplo, você vê também que hoje a gente tem, por exemplo, uma reformulação de uma lei trabalhista que prevê que as mulheres elas podem trabalhar em locais insalubres. Então, como você tem um avanço, você também tem um retrocesso. A gente teve um período de avanço e um período de retrocesso também. Sem sombra de dúvidas que é um retrocesso. No sentido, inclusive, exemplo, uma grávida trabalhar em local insalubre, eu acho que não há essa discussão nesse sentido, né? Mas assim, o que me surpreende... São posicionamentos contrários. São posicionamentos contrários de mulheres. Então... Deixa eu tentar te dar o contraponto. Por exemplo, algumas mulheres, e me surpreendeu isso, disseram bem assim, olha, eu acho que o movimento afirmativo de mulher avançou, trouxe resultados, mas muitas vezes se excedem. Vou dar um exemplo da maternidade. Estou jogando isso porque aqui é uma discussão de produção de sentidos, né? Você falou de uma certa maneira, me lembrou um pouco a sociologia francesa. Quando você é das ciências sociais, eu posso conversar com você nesses termos. Quando ela disse que isso daqui é uma guerra, e a guerra não se dá só no campo físico, é uma guerra de produção de sentido para que uma palavra vire o que é. Com certeza. E algumas mulheres disseram assim, olha, em determinado campo político de ações afirmativas,
se quer uma mulher que não se respeita a mulher que quer ser mãe dentro de casa e dona de casa. Tanto que nos últimos anos, acho que no ano passado, você tem uma frase que ficou extremamente famosa, que é a bela, recatada e do lar. Então, quem são essas mulheres que não concordam com os avanços ou pelo menos não concordam ou oferecem uma alternativa mais reacionária ou mais clássica? Eu não diria que, por exemplo, não concordem. Eu acho que não aceitam que as suas imagens sejam vinculadas, por exemplo, ao lar, entendeu? Ao ser esteticamente bela, porque o bela ele é construído dentro de um estereótipo. Certo. Hoje o belo... É mais uma vez aquilo que a gente estava conversando, é uma produção de sentido. Sim, hoje o belo está sendo desconstruído. Mas historicamente o belo era o quê? Era o europeu. Era a mulher loura, dos cabelos lisos e dos olhos claros. Mas hoje está sendo desconstruído, que é fruto não só dessa parte do empoderamento que eu falei das indústrias, mas também é um resultado do movimento negro, com as suas próprias integrantes. Porque a gente pensa assim, a gente vê as mulheres hoje dos blacks, né, dos movimentos negros, a gente acha que elas nasceram já, assim, eu vou ser aquela negra que luta. Não, elas passaram também por um processo de aceitação do próprio cabelo, da própria cor. Porque o racismo é uma coisa que também é construído e é reproduzido. O machismo também. E muitas vezes a visão, por exemplo, da mulher sobre uma visão conservadora do seu papel, ele é colocado, não vou dizer assim, para o meu movimento, mas para outros movimentos, porque dentro do movimento de mulheres a gente tem várias vertentes de interpretações sobre o feminismo, e a gente tem movimentos que são radicais. Radicais ao ponto, por exemplo, de não aceitar transgêneros, radicais ao ponto de não aceitar transexuais, porque não são do sexo feminino, mas sim vêm enquanto gênero feminino. Isso também é uma questão que, por exemplo, perpassa o movimento de mulheres. Eu acredito que a questão da mulher querer hoje estar no lar ou ser um pouco mais conservadora nesse aspecto não seja um problema. Eu acredito que quando a mulher ela tem consciência do que ela é enquanto mulher e que ela pode ir muito mais além, se ela quiser, obviamente, ela deve ir além e que ela vai ter condições para aquilo. Mas é uma escolha pessoal dela enquanto mulher, que tem que ser uma escolha pessoal. Assim como a maternidade. A gente não defende, por exemplo, que a mulher ela não seja mãe. Não é isso. A gente defende que a mulher encare a maternidade como uma escolha. Não. Se ela está preparada, se ela deseja ser mãe, que seja uma escolha dela e que seja assegurada pelo Estado, com melhores condições para que ela seja mãe, sim. Novamente no campo dos sentidos. E aí eu vou tentar ampliar isso até para a questão da raça. Você tem, neste ano, uma discussão muito clara, e eu pergunto a você se você acredita que isso daí está no campo de uma guerra de sentidos, uma guerra de social. Você tem uma rede de televisão que inclusive tem sido duramente criticada pelo outro campo, que faz uma novela que não tem negros. Que não tem negros em Salvador. Não é um ponto de reação também dessa produção de sentido? Sim, com certeza. Porque eu tava conversando esses dias, entrando dentro desse canto, tava conversando esses dias que a gente pega, por exemplo, hoje, mulheres e negros que não se reconhecem, por exemplo. Existe um processo tem até música para isso, existe um processo de não reconhecimento de identidade. Mas tem até música para isso. Isso. Né? Tem a música Negro de Alma Branca, isso. Famosa processo música. De embranquecimento e tudo mais. E que não se reconhecem. Isso também acontece com classe econômica. Existem muitas pessoas de classe econômica que não se reconhecem detentores da classe que elas estão hoje. E isso é um processo que está no norte do debate político atual. Você vê, por exemplo, homens negros, mulheres negras reproduzindo um discurso muitas vezes preconceituosos e racistas, como se não se reconhecessem, né? E mulheres também que reproduzem discursos que não condizem, por exemplo, com a sua condição. Aí eu peguei uma vez uma briga no Facebook que a mulher disse assim, mas a mulher é muito machista. Filho, minha gente, não existe mulher machista. Existe mulher que reproduz uma estrutura, que é a estrutura do machismo. Que é pois é, como você cresce escutando aquilo, você acaba reproduzindo. Eu sou mulher, faço parte do movimento feminista, mas eu sou feminista 100%? Não. Estou em processo de desconstrução como muitas outras pessoas. E hoje, dentro do cenário político, o que a gente mais vai ver vai ser esse choque. Choque daqueles que se compreendem, se colocam em seu determinado lugar, tendo um sentido do que é ser feminista, compreendendo que o feminismo são várias correntes, compreendendo que, por exemplo, o movimento negro também tem várias correntes, e se identificando. Mas também vai ter o contrário. Você também vai ter uma produção
de conhecimento, que pode ser através das fake news. As fake news estão fazendo um processo que eu diria que pode ser muito difícil que a gente consiga reverter. Porque existem discursos hoje que colocam em xeque, inclusive, a universidade. O saber que é produzido dentro da universidade. E isso é muito... Como é que eu posso dizer assim? Isso vai trazer uma consequência para a universidade absurda. Por exemplo, quando a gente ia pensar, por exemplo, que um estudante ia debater com um professor de história e dizer que ele não sabe de nada. Né? Sendo que o professor minimamente tem que ficar 4 anos no curso para poder lecionar. A gente, de certa maneira, eu acho que eu deixo até aqui, Amanda, de certa maneira, um convite que você volta, a gente está chegando no final, mas eu diria que os gregos estavam certos quando dizia que é preciso enterrar o defunto. Sim, com certeza. E eu acho que o Brasil não enterrou seu defunto, não. Seus sentidos. Na verdade, nós não enterramos nossos defuntos. A gente está num cenário que o debate sobre ódio, ele está crescendo muito grande. As pessoas querem punir de formas que não são punitivas dentro da legalidade, usando a raiva, a violência e outras coisas, e até falam sobre, por exemplo, a volta à ditadura militar. E a gente não conseguiu, inclusive, a gente não conseguiu nem enterrar os nossos mortos, que são vários. Vários morreram durante a ditadura, a gente não conseguiu enterrar. E eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre a importância do voto, a importância da gente debater não só no período eleitoral, né, sobre política. Eu acredito que essa dicotomia que a gente vive hoje, ela está gerando um espaço de maior debate. Mas era um espaço que eu gostaria de ter visto antes do período eleitoral, né, de ver as pessoas debatendo mais cotidianamente, né, sobre essa importância. Amanda, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Ponto de Vista vai para um breve intervalo, volta com o Lúcio Versosa. A gente volta já. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Você pode fazer algo. Juntos podemos fazer muito. Acesse agora greenpeace.org.br e com suas contribuições mensais poderemos defender nosso planeta. Junte-se a nós. Greenpeace. Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. Cidadania, é isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC, cidadania se conquista. Em Ex-Detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas.
lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Aqui comigo o Lúcio Versosa, ele que é professor universitário, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, integra o grupo de pesquisa do CNPq Terra, Trabalho, Memórias e Migração, e vem aqui porque dia 19 está lançando o livro Os Homens Cangurus dos Canaviais Alagoanos. Aqui a gente mostra aqui o trabalho do Lúcio Versosa. Alagoano, né, Lúcio? Sim, sou de Maceió. Alagoano, Maceió. A gente já pôde conversar aqui um pouco sobre sua pesquisa, e aqui agora se transformando em livro. Primeiro, parabéns, né, pela obra. Obrigado. Me conta como é fazer o parto desse filho aqui. Então, Wendel, primeiro eu quero agradecer você pelo convite para estar aqui divulgando esse livro. E é uma história longa. A pesquisa começou em 2012 e foi concluída em 2016. E somente agora o livro está sendo publicado. O ponto de partida, na verdade, desse livro é ainda mais distante. Eu comecei em 2008 a fazer pesquisa quando era um aluno na graduação aqui na UFAL em Ciências Sociais, e conversando com os trabalhadores do corte da cana naquela ocasião, eu pude perceber que vários trabalhadores conviviam com dores no corpo, eram descartados do trabalho ainda com 40 anos de idade, muitas vezes. E nessas entrevistas eu ouvi pela primeira vez a expressão canguru. Entre os cortadores de cana é comum ouvir esse termo, canguru. É um termo que faz parte do vocabulário desses trabalhadores. E me chamou a atenção, né? E com curiosidade fui procurar saber do que se tratava. E, na verdade, o canguru é uma situação em que eles começam a ter cãibra generalizada pelo corpo todo. Tem a ver com desidratação, perda de sais minerais, de eletrólitos. Na medicina se chama distúrbio hidroeletrolítico. E entre os trabalhadores de Alagoas, do canavial, se chama canguru. Então, ouvi vários relatos e também testemunhei situações em que o trabalhador ficava com o corpo todo travado, inclusive em alguns casos extremos, até a língua pode travar, né? E o nome canguru decorre de uma trágica e surreal semelhança com o animal australiano, porque em algumas situações o braço desse trabalhador fica encolhido rente ao corpo, lembrando a pata do animal australiano. Um choque, né? Quase uma convulsão, né? É uma situação de colapso no metabolismo, né? Nas células. Justamente porque há uma intensidade do trabalho muito elevada, os trabalhadores recebem por produção. Hoje, uma tonelada de cana em Alagoas cortada, o trabalhador recebe R$8 por tonelada de cana cortada. E eles têm, em muitas usinas, uma exigência de média mínima diária de produção, que é, na região onde eu pesquisei, ali na região de Teotônio Vilela, nas usinas ali daquela região, 6 toneladas no mínimo por dia para permanecer empregado, 6 a 7 toneladas. Então é uma carga de trabalho muito alta. Lúcio, a gente tem aqui ao longo dos anos entrevistado da Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais, há também o setor da indústria, e a gente tem visto que é um setor em rápida modificação. Eu pude já conversar, eu sempre conto aqui também nesse programa, que eu sou de famílias de capelenses. Então, Capela é uma cidade do interior de Maceió, né, do interior de Alagoas, a 60 minutos de Maceió, em que quando a usina saiu, né, tinham duas, a cidade não soube como produzir. E aí alguns fatores a gente tem que, de certa maneira, destacar em 2018. O Brasil avançou, de uma certa maneira, na busca de dar dignidade de trabalho, e a tua tese fala dessa dignidade de trabalho aos cortadores de cana. Num momento em que se faz isso, ao mesmo tempo que se avança com a mecanização. Qual o espaço do cortador de cana na tua avaliação e da dignidade desse cortador de cana nos próximos anos?
Então, é uma pergunta bem complexa. Eu vou responder por partes. Por favor. Né? Primeiro, a situação da mecanização. Hoje, existe uma realidade em que as máquinas colheitadeiras já estão presentes em Alagoas. Agora, não chega, segundo um estudo de um sociólogo que está fazendo pesquisa de doutorado, o Rodolfo Tenório Lima, não chega hoje sequer a 25% da área plantada, né? Ele estima em menos de 20%, em torno de 18% da área plantada é colheita com mecanização. Me permita lhe atrapalhar. Mecanização é um avanço? Eu vou concluir Desculpa, o raciocínio. lhe atrapalhou. Não me atrapalhou, não. E aqui em Alagoas há um grande descompasso quando comparado, por exemplo, à situação de São Paulo, que é o principal produtor do país e principal região maior produtora de cana no mundo. Lá a mecanização já atingiu 95% da área plantada. Aqui a gente está em torno de 20%, segundo esses dados. E há um porquê para isso, né? Há várias razões. Uma delas é porque ainda se planta cana em Alagoas em áreas acidentadas, com a topografia muito acidentada. E as máquinas colheitadeiras não têm tecnologia ainda para isso, para chegar em todas as áreas. O outro ponto, a mecanização chega com mais força aqui em Alagoas, sobretudo a partir de 2007, 2008, 2009, justamente no período em que há mais paralisações e greves de cortadores de cana. Ela tem um sentido que não é somente econômico. A chegada dela também tem uma motivação que é política. Por quê? Os trabalhadores que estão em greve, que estão paralisando a usina, né, quando chega a máquina, há um recado muito claro. Olha, faça um protesto, mas a máquina pode lhe substituir. E além disso, com a paralisação numa usina que já tem máquinas colheitadeiras, é necessário articular a greve junto com os operadores da colheitadeira. Por quê? Porque se os cortadores manuais de cana param, a máquina continua trabalhando e abastecendo a usina de matéria-prima. Então, há esse sentido. Eu acho, sinceramente, que a mecanização não significa um problema em si, né? Essa tecnologia deve ser utilizada. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: e o que é que vai ser feito, como será a vida dos trabalhadores que hoje dependem do corte da cana, que dependem desse emprego, né? É preciso ter alternativas, né? Pensar numa diversificação da economia para isso. Eu não estou querendo dizer que a mecanização é ruim, mas é que ela traz como consequências mais desemprego para esses trabalhadores. E só um último ponto para fechar o raciocínio. Essa força de trabalho aqui em Alagoas é tão barata, né? Se paga tão pouco em termos de salário, né, que muitas vezes o cálculo do custo da máquina colheitadeira, eu sustento a hipótese que talvez não seja economicamente tão viável assim. Por quê? Aí, só para fechar, porque tem dados, não, é importante. Dados que são técnicos, né? Uma máquina, por exemplo, ela substitui o trabalho de quantos homens? Tem várias estimativas, vai depender da máquina, mas é de muita gente. Por quê? Porque a máquina pode trabalhar durante os 3 turnos. A máquina pode trabalhar de manhã, de tarde, à noite, né? E trocando somente os operadores de colheitadeira. Certo. Então, é um número, sem dúvida, de mais de 100 trabalhadores por máquina, daí para cima, né? Mas a máquina tem um empecilho para as usinas. E que empecilho é esse? A máquina danifica, muitas vezes, a cana que é cortada. E quando uma cana é plantada, ela tem um período de permanência sem necessidade de replantio, que nas usinas se chama de folhas. Certo. Uma cana com corte manual muitas vezes dura 9 safras sem necessidade de replantio. Certo. Com a colheita mecanizada, entra também o custo do replantio mais cedo, né? E tem outras questões que entram no cálculo de transporte, de carregamento, e que no cálculo econômico, talvez a mecanização não signifique economia de custos para a realidade de Alagoas, do ponto de vista do usineiro. Entendo. Outra coisa nesse ponto, você falou aí do aproveitamento do trabalho, e a gente está num momento de discussão, inclusive política nesse momento. Você tem em Alagoas o amigo trabalhador. Nessa região, inclusive, eu acredito que seja
de um político que, enquanto o deputado estadual na época, foi quem defendeu isso, que foi o ex-deputado Joãozinho Pereira, que eu acredito que seja da região. Que é uma cópia bastante declarada, não é segredo para ninguém, do Chapéu de Palha em Pernambuco. Como você vê essa mudança desse trabalhador, cortador de cana, que trabalhava em condições necessárias nesse sentido, para uma mudança de campo nesse sentido, e se o Estado hoje já consegue alcançar isso? Então, esse programa é um programa importante, porque pensa no período da entre-safra, né? Então, muitos trabalhadores, quando a safra da cana acaba, não tem emprego, boa parte deles acaba migrando para outros estados ou fazem bicos, né? Vivem de bicos. E esse programa acaba dando uma renda e procurando qualificar, né, os trabalhadores nesse período da entre-safra. Mas ele, ainda que seja um avanço, ele é insuficiente. São poucos trabalhadores, em torno de 2 mil, para um universo que tem certamente mais de 20 mil trabalhadores, 30 mil trabalhadores. Esse número não é exato, mas pelo CAGED, um pouco mais de 20 mil trabalhadores. E é insuficiente, mas é necessário, né? O valor desse período da entre-safra não chega nem a R$600, né? Então é irrisório, né? É um programa que é irrisório, mas para quem tem muito pouco, é claro que é melhor ter esse valor irrisório do que não ter nada, né? Certo. A mudança passaria por uma questão estrutural, né? Não seria necessariamente somente por políticas públicas paliativas. Eu estou aqui com o Lúcio Versosa. A gente vai falar mais sobre o livro Os Homens Cangurus dos Canaviais Alagoanos. A gente volta já, depois do intervalo. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que a gente O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também, né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Lúcio Versosa, ele que é professor universitário e mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. Está lançando aqui o livro
Homens Cangurus dos Canaviais Alagoanos, um estudo sobre o trabalho e saúde. A gente coloca aqui, Lúcio, dia 19 de novembro será o lançamento, onde será? Será nessa sexta-feira agora, dia 19, às 19 horas, no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, que fica ali ao lado do teatro, né, aquela parte nova. Certo, me conta mais sobre esse livro. Então, essa pesquisa, né, que é fruto da minha tese de doutorado, ela teve como objetivo tentar demonstrar, né, em busca do nexo causal entre o trabalho e o canguru, entre o trabalho e o adoecimento. Acredito que você, Wendel, e alguns telespectadores devem se recordar que ocorreram várias denúncias em São Paulo, no início dos anos 2000, sobre mortes por excesso de trabalho nos canaviais. E havia um impasse, que era das audiências públicas, de comprovar que as mortes tinham relação com o trabalho. Então, nessa pesquisa, eu trabalhei com um grupo interdisciplinar, que contou com a colaboração de médicos, educadores físicos e fisioterapeutas, e foi possível nessa pesquisa contribuir para comprovar esse nexo causal. De que modo foi feito? Foi monitorada a frequência cardíaca dos cortadores de cana, e pela frequência cardíaca da jornada de trabalho é possível estimar o esforço da atividade laboral. E eles ultrapassaram, em média, o esforço do aceitável pela literatura especializada. Então, alguns trabalhadores chegaram, por exemplo, a ter 200 batimentos por minuto durante o trabalho, né? 200 batimentos por minuto é uma frequência cardíaca muito alta de pico. Se um trabalhador que chega a essa frequência tem alguma cardiopatia, ele pode ter morte súbita. Além disso, a pesquisa demonstrou que eles perdem 3.500 calorias em média, ingerem, né, em média 9 litros d'água para poder permanecer trabalhando, e a jornada de trabalho, contando da hora que eles saem de casa à hora que regressam, em média dura 11 horas, né? É muito elevada. Então, com esses dados biológicos, é possível compreender por que eles têm canguru, né? O esforço é acima da capacidade do corpo, né? Sobre essa parte, é importante destacar que aqui esse livro, pelo menos no meu campo de conhecimento, ele é um dos poucos livros que eu vejo uma relação entre trabalho e saúde. E daí é essa necessidade, talvez, que você possa nos ajudar na seguinte reflexão. Um ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a apontar o próprio trabalho dele como um trabalho exaustivo. E, de certa maneira, Canguru fala sobre trabalho exaustivo, sobre saúde. Qual a diferença entre o trabalho exaustivo de um ministro do Supremo Tribunal Federal e o trabalho exaustivo de um cortador de cana? O caso do trabalhador da cana é um trabalho manual, né? O esforço físico é uma condição, pré-requisito para permanecer empregado, né? O trabalho do ministro é um trabalho intelectual. Aqui a gente está falando de trabalhadores que têm que ir à exaustão para permanecer no corte da cana. Então são situações bem diferentes. Ameaça a vida dele. Ameaça a vida, e não é só uma situação de sofrimento físico do corpo. É claro que há também um sofrimento mental, psíquico, né? Não há uma fadiga só do corpo, há uma fadiga também da mente, da alma desses trabalhadores. Sem ele poder escolher. E também há esse detalhe, eles caminham sempre na ponta do facão, né? Entre o adoecimento e o risco do desemprego, né? E durante a trajetória laboral deles, muitos chegam aos 40 anos de idade com as suas energias vitais já desgastadas. Então eu encontrei trabalhadores que às vezes a dor no braço era tão grande, já trabalhadores desempregados, que não conseguiam sequer levantar a colher para comer sozinho, porque a dor no braço era insuportável. Nesse cenário, Lúcio, a proposta, o modelo que hoje tramita no Congresso Nacional de reforma da Previdência é uma ameaça à vida desses trabalhadores? Sem dúvida, sem dúvida. Essa situação que está relatada no livro, descrita no livro, parece que não tem como ser pior do que já é. Mas, infelizmente, pode ainda ser pior, por incrível que pareça. A reforma trabalhista, por exemplo, que foi aprovada no governo Temer, retirou direitos desses trabalhadores. Então, só para citar alguns casos,
eles recebiam antes, ainda que muitas vezes com fraude não recebessem integralmente, mas tinham pelo menos o direito, do ponto de vista legal, a receber pelas horas de deslocamento, chamadas horas itinerárias. Hoje, com a reforma trabalhista, isso mudou. Hoje, com a reforma trabalhista, eles podem ser terceirizados, não serem contratados diretamente pela usina, né? E existem outras mudanças, como o negociado sobre o legislado. Quando um trabalhador desse aciona a Justiça do Trabalho, se ele perde, depois da reforma trabalhista, ele tem que arcar com os custos do processo. Imagine um trabalhador desse tendo que arcar. E além disso, que você toca, que é a reforma da Previdência, que está tramitando, e a proposta de reforma da Previdência, ela para os trabalhadores da cana, que tem um tempo de vida útil tão curto como a maioria dos trabalhadores rurais, ela é imoral. Por quê? Porque só em Alagoas a expectativa de vida média dos homens é de 67 anos. Né? Quem chega na média, quem nasce em Alagoas e chega na média, vive até 67 anos. A proposta do governo Temer, a primeira proposta, era a idade mínima de 65 anos. Qual trabalhador do corte da cana que vai chegar aos 65 anos cortando cana? Os dados indicam que a maior parte desses trabalhadores é formada por jovens, né? São jovens. Então, eles morreriam, muito provavelmente, antes de se aposentar, antes de ter o direito à aposentadoria. Existe algum dado que revele qual a idade média em que esse trabalhador ele fique, vamos dizer, inútil? Existem estudos, tratando da realidade de São Paulo, que o tempo de vida útil médio de um trabalhador no corte da cana gira em torno de 15 anos. Né? Depois de 15 safras, muitos são descartados. Né? Ou seja, um trabalhador que comece no corte da cana aos 18, ele terá até os 33 como um trabalhador ideal para o corte da cana. A partir dos 33, a média mínima diária vai se tornando mais difícil de alcançar, porque existem dores no corpo, desgaste. Você viajou e pesquisou durante muito tempo. Quantos trabalhadores de 65 anos você encontrou? Olha, nas minhas andanças, de 65 anos eu não encontrei nenhum. De 60? De 60 eu também não encontrei. De 55? Encontrei poucos, mas dos que eu encontrei conviviam com dores, com hérnia, com dor na coluna, e eram poucos. No limite? No limite, e pensando em escapar do que eles chamavam de inferno, que era o corte da cana, mas vivendo ali no limite de alcançar a média mínima diária. Só para eu te dar um exemplo, Endo, teve um trabalhador que não foi contratado na safra seguinte porque a média mínima dele ficou 200 quilos abaixo, a média dele ficou 200 quilos abaixo da média limite. Esse trabalhador tinha 40 e poucos anos. Você tem 1 minuto para concluir qual a perspectiva desse trabalhador para os próximos anos. O país vive um momento de encruzilhada. O pacto de 88 da Constituição Cidadã, que trouxe diversos direitos fundamentais, está gravemente ameaçado. E dependendo do desenrolar dessas eleições, existe a perspectiva, inclusive, de mais retirada de direitos para esses trabalhadores. E, além disso, desses trabalhadores não terem o direito sequer de protestar, de fazer greve. Porque o desfecho autoritário é uma alternativa que está no horizonte, que seria sombria, sobretudo para esses trabalhadores. Lúcio Versosa lança esse livro, Homens Cangurus dos Canaviais Alagoanos, dia 19, às 19 horas, no Complexo Cultural Teatro Deodoro. Compareça. Obrigado, Lúcio. Eu que agradeço, Ender. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.